dona bonita, muito bom dia, gente, muito bom dia. Olha só, estou aqui no café da manhã, preparei um cafezinho da manhã aqui. Na verdade, eu já comi, isso aqui é só pra fazer inveja pra você. Mas não tem problema. Quis trazer um tema que é muito falado, que é muito discutido e que culturalmente, né, vem sendo aí disseminado de forma errada no meu entendimento. E eu acho que muita gente concorda comigo. E sabe, gente, eu acredito que essa é uma questão que inclusive paralisa muitas pessoas. Isso inclusive faz com que muitas pessoas sigam outro caminho, justamente porque, sabe, é uma cultura, sabe aquilo que quando assim, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo diz a mesma coisa, e aí quando a gente está inserido nesse meio, ou você se torna parte disso, ou você tá errado, enfim, é mais ou menos isso. Então eu quis trazer para vocês um tema que a gente separou aqui, que é sobre o rico, as pessoas prósperas. Será que de fato elas não entram no reino dos céus? Olha só, eu trouxe aqui algum embasamento, um embasamento bíblico na palavra. E muita gente utiliza aquela passagem lá de Mateus 19, a partir do versículo 16, que fala do moço rico, né? Que é uma passagem onde um moço muito rico, que tinha muitas riquezas, tinha muitas terras, e ele chega para Jesus e fala: olha, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus, né? E Jesus fala, você tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa íntegra, seguir os mandamentos, enfim. E o moço diz, não, isso eu já faço, tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? E ele diz, bom, se você quer ser perfeito, então você vende tudo que você tem, dá o seu dinheiro aos pobres e me siga, né? E a partir daí, na parábola, né, no versículo, ele fala que o moço ficou muito triste porque ele tinha muitas riquezas, né? E daí Jesus fala, né, entra nesse ponto de que é muito mais fácil um camelo passar pelo meio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muita gente acaba se apropriando justamente dessa passagem para dizer que, né, Deus tem um problema com rico, que gente rica não vai pro céu, que gente rica não é boa pessoa, não tem um coração bom, não é uma pessoa generosa. E é justamente isso que eu quero desmistificar aqui. E o mais engraçado, gente, é que essa passagem, ela não acontece só nessa vez na Bíblia, ela tem outras que falam exatamente a mesma coisa. Eu até anotei aqui, é em Marcos 10, 17 ao 31 e também Lucas, capítulo 18, do versículo 18 até o 30, eles falam exatamente isso. E o que isso quer dizer, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci em berço evangélico, né? Então, o que isso quer dizer? Desde quando eu me conheço por gente, a minha mãe me levava na igreja, né? Aquelas igrejas bem pentecostais, assim mesmo. E fato é que essas igrejas, assim, nesse formato, elas tinham uma doutrina muito rígida, né? E um entendimento um pouquinho diferente de algumas passagens, né? E isso fez com que eu crescesse com essa ideia de que todo mundo que é rico é mal de coração, não é uma pessoa generosa, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa soberba, é uma pessoa egoísta, sabe? Então isso foi alimentado dentro de mim por conta desse convívio. Sendo que, na verdade, às vezes eu acho que falta um pouquinho de interpretação das pessoas, né? Porque você não pode ler uma única frase e tirar interpretações, interpretar de qualquer forma, sem ler todo um contexto, né? As aulinhas de português, umas coisinhas assim, de repente cairia muito bem para as pessoas. Mas isso é efeito manada, sabe? Aquelas reportagens que acontecem na internet ou até na televisão, que eles pegam um recorte, jogam na mídia e aquilo explode e as pessoas nem sabem do que elas estão falando porque não viram todo um contexto. É exatamente isso que acontece aqui, tá? Porque depois a gente consegue ver mais lá na frente que, na verdade, Jesus ele não tem problema com o dinheiro. Inclusive, no ministério dele, né, nos 12 discípulos que ele escolheu, ele tinha uma pessoa
que era responsável pelo dinheiro, que era o tesoureiro, né? Então, se Jesus tivesse um problema com o dinheiro, ele não precisaria de um tesoureiro, né? Ele não precisaria de alguém administrando o dinheiro, os recursos, para ele poder cumprir o propósito dele na terra, né? Inclusive, a gente tem muitos nomes, né, que eram fiéis a Deus e que de fato eram pessoas muito prósperas. O rei Salomão tinha muito... Joey! Essas patinhas é do Joey, gente. Vou apresentar pra vocês o Joey. Vem cá. Esse aqui é o Joey. Ele é o filhotinho da minha irmã. E aqui é chão de madeira, então as patinhas dele sempre fazem barulhinho. E tinha também, né, como eu tava dizendo, tinha o rei Salomão, que ele era realmente uma pessoa de muitas riquezas, ele tinha muitas propriedades. E tem também o rei Davi, enfim, e diversos outros reis que foram muito prósperos, né? Então, isso não quer dizer que, de fato, Deus tem um problema com o dinheiro. Mas o que acontece, tá? Eu elenquei aqui alguns pontos para vocês que a gente tem que considerar, né? Porque, normalmente, por que Jesus fala da pessoa rica dessa forma? Normalmente, principalmente naquela época, as pessoas ricas, elas eram pessoas soberbas, elas acreditavam que por ter muitas riquezas, elas eram melhores do que outras pessoas, né? Elas tinham mais propriedade, né, sobre outras pessoas. Isso era muito forte naquela época e inclusive nessa mesma passagem que fala do moço rico, lá no versículo 30 ele fala, né? Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E Deus, ele faz isso de tornar quem não é a uma pessoa que é, né, à frente de todo mundo, justamente porque Deus, ele não se importa com o que você tem, mas sim com quem você é, né? E outra coisa também que eu trouxe, gente, é onde está o seu coração, né? A gente tem na Bíblia aí muitos esclarecimentos que falam que a gente não pode servir a dois senhores, né? E o outro senhor que a Bíblia fala que existe no mundo é o dinheiro, é o poder, né, que o dinheiro nos traz. Então, a gente tem lá em Timóteo, né, Timóteo 6:10, que fala exatamente que o amor ao dinheiro, ele é a fonte de todos os males. Então, essa passagem, ela nos deixa muito claro que o problema não é você ter dinheiro, você ser uma pessoa próspera, mas sim você amar o dinheiro acima de Deus, antes de Deus, e colocar isso como uma prioridade na sua vida realmente, né? Também é aqui que eu falei, né, que não tem como servir a dois senhores. Isso aí fala lá em Mateus 6:24, que diz exatamente isso. Se você serve ao dinheiro, você não serve a Deus, porque naturalmente você caminha para lados opostos, né? Quanto mais dinheiro você tem e você ama aquilo, mais você quer aquilo e mais egoísta às vezes você se torna, justamente porque o senhor do seu coração é o dinheiro e não Deus, né? Outra questão que Jesus fala, gente, mais à frente dessa passagem, que muita gente, nossa, eu vi isso muito de perto na minha vida, é com relação a largar tudo pra seguir Jesus, né? Tem ali no versículo 29 que fala exatamente sobre isso. Você largar tudo que você tem na terra pra seguir Jesus, sabe? E Jesus não tá falando para você abandonar sua família, abandonar os seus filhos, as bênçãos que ele mesmo te deu para seguir Jesus. O que acontece, gente, nessa passagem é que Jesus, ele fala justamente sobre ter filhos, sobre você ter uma família, sobre a sua casa, sobre as coisas que nos dão segurança aqui no mundo. Quais são as coisas que você sente, né, segurança aqui? A sua casa, o seu marido, né, seus filhos, as coisas que você construiu, o lar que você construiu, às vezes o seu carro, às vezes o seu trabalho. Quando você deposita a sua segurança, a sua confiança, as coisas aqui da terra, isso significa que você não confia em Deus.
né? Porque a sua segurança, você tá firmado naquilo que você tem aqui e não naquilo que Deus tem para você, entende? Então, quando Jesus fala larga tudo e me segue, é justamente isso. Você não pode se prender às seguranças que o mundo te proporciona, porque a nossa segurança não tá aqui no mundo, ela tá em Deus. Então eu entendo, olha, a tagarela começa a falar e não para. Gente, assim, ó, eu entendo que essas passagens falta um pouquinho de discernimento, sabe? Falta um pouquinho de interpretação de contexto, de analisar o enredo, sabe? Pra daí, a partir daí, tirar, né, essa interpretação, ter esse entendimento da palavra. Muita gente lê isso aqui e não entende. Acha que, de fato, Jesus tem um problema com dinheiro. Gente, Jesus não tem um problema com dinheiro. Vocês conhecem a história de José? José foi o segundo do Egito. Ele mandava mandava em tudo lá. E José era um servo fiel de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi muito próspero. Rei Salomão foi muito próspero. E eram servos de Deus, eram tementes a Deus. Então Deus, ele não tem problema com dinheiro. Inclusive, olha só que eu lembrei agora. Salomão, Deus, ele pediu para Salomão, né? Diz assim, ó, você pode me pedir qualquer coisa, o que que você quer? E rei Salomão, podendo pedir qualquer coisa, riqueza, mulher, enfim, o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. Rei Salomão pediu sabedoria para Deus. Então Deus falou assim, você me pediu sabedoria entre tantas as coisas que você poderia me pedir. Mesmo que você não tenha me pedido, eu vou te dar muitas riquezas, eu vou te dar muita prosperidade, eu vou te dar muito poder. Então, Rei Salomão, o coração dele estava realmente em agradar a Deus, em ter sabedoria divina para não se perder aqui na vivência do mundo, nas seguranças do mundo. E a partir daí, vendo, né, que o coração dele não estava nas coisas aqui, Deus, ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente pede. Então, gente, só para concluir esse tema realmente, o que eu quero deixar para vocês é justamente que às vezes a gente vê assim, nossa, mas eu sou serva de Deus, eu confio em Deus, eu acredito tanto em Deus, eu busco tanto, né? Por que ainda não aconteceu pra mim? Por que eu vejo outras pessoas ganhando dinheiro e tudo mais e comigo parece que não acontece? A gente tem que entender que o Senhor, o interesse dele, né? O centro de tudo não tá no dinheiro, e sim no nosso coração, na nossa alma, sabe? Naquilo que a gente consegue construir para o reino. Se as coisas terrenas aqui, porque isso aqui, gente, Deus faz assim, ele pode nos dar, ele pode fazer, ele pode prosperar, né? E para Deus não existe esse tempo que nós temos aqui que fica condicionado ao relógio. Então, a partir do momento que a gente pode receber, ele quer nos dar, sabe? É igual, eu sou mãe, não sei se vocês são mães, são pais, enfim. Mas a Malu, a minha filha, quando ela me pede alguma coisa e eu assim, nossa, eu já dei bastante coisa pra ela e assim, ela vai começar a ficar mimada, ela não precisa disso aqui. Muitas vezes a gente diz não. E não é porque a gente não pode dar ou porque a gente não tem pra dar. É porque a gente sabe que se a gente der, a gente não vai estar abençoando. A gente vai estar prejudicando, porque não tá na hora. Sabe? É igual aqueles menininhos também de adolescentes, enfim, nossa, eu quero um carrão, vou pedir pro meu pai um carrão. Você vai dar um carrão para um menino de 12 anos que ainda não tá amadurecido, não tá preparado para ter um carro? Você pode estar, né, tirando a bênção dessa pessoa e, inclusive, fazendo com que ele se mate, né, com um carrão desse. Então, é exatamente assim que funciona. Deus, ele não pode perder a nossa alma, ele não pode perder o nosso coração. Então, esse processo, ele realmente acontece para preservar o nosso coração, para que realmente a gente possa entender que as riquezas daqui, que as coisas que a gente constrói aqui, nada disso a gente leva. O que a gente leva realmente é quem a gente é, né? As boas ações que a gente fez aqui, tá? E só para concluir essa passagem, eu quero finalizar uma passagem que está lá em Timóteo 6, capítulo 6, a partir do versículo 17, que eu vou só ler para vocês rapidinho, para vocês entenderem e fortalecer isso que eu falei aqui. Aos que têm riquezas nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas,
pois elas não dão segurança nenhuma. Isso só fortalece tudo que eu já falei antes. Deus, ele dá, principalmente, né, para quem não tem o coração voltado para o dinheiro de fato, e para os que têm, que não sejam orgulhosos e não ponham a sua esperança, a sua segurança nessas riquezas. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. É isso que diz nessa passagem, se você quiser procurar para ler e entender. Então, isso mostra realmente que Deus, ele não tem um problema com dinheiro, com as pessoas ricas, mas sim com quem você é, com quem você se torna. Vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar que o dinheiro, ele potencializa aquilo que nós somos, né? E muitas vezes, e por nós estarmos aqui, vivermos aqui, a gente acaba visualizando, né? E muitas vezes até conduzindo o nosso entendimento para que a gente julgue as pessoas pelo que elas têm, né? Ah, não, aquela pessoa tem isso, pô, ela deve ser muito assim, deve ser assado. Não é exatamente o que nós temos que importa, mas sim quem nós somos e o que nós vivemos aqui, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Queria saber se vocês tiveram alguma experiência também com relação a isso, se vocês também cresceram com essa cultura e esse entendimento, né, na infância de vocês, se vocês também ouviram isso, enfim. E espero que tenham gostado, que tenham desmistificado essa ideia de que Deus tem um problema com gente rica, porque ele não tem realmente. E é isso, até a próxima.